Meu marido não me ouve. Essa tem sido uma reclamação muito comum de mulheres que chegam até mim. Elas buscam entender onde está o problema. Elas não conseguem entender por que o seu marido não consegue ouvir a opinião delas e muitas vezes ele nem se interessa pelo que ela pensa ou pelo que ela sente. Algumas vezes ele nem sequer pergunta. Eu sou Ellen Alves e ajudo mulheres a se entenderem e a compreenderem as suas emoções. Já teve a sensação de que o seu marido simplesmente desliga o cérebro toda vez que você abre a boca? Você expressa suas opiniões, mas não se sente ouvida por ele? Muitas mulheres sofrem com maridos que não as escutam. Muitas mulheres sentem que seu marido não a inclui ao tomar decisões. E só de perceber isso já é um grande avanço. Isso já é muito bom. É o princípio para resolver o problema. Isso mostra que essa mulher está atenta ao seu sentimento e atenta ao seu casamento. Mas não basta só perceber que o marido não te inclui. Precisamos saber o que levou a chegar a esse ponto. Por que ele parou de nos incluir? Como sempre digo, antes de vir o problema, existem os sintomas. Antes de descobrirmos uma doença, por exemplo, existem alguns sintomas que começam a aparecer. Por exemplo, se falarmos sobre uma doença muito comum entre as mulheres, a fibromialgia. Antes de ser diagnosticada com essa doença, algumas coisas acontecem antes, como por exemplo, uma separação brutal, uma perda muito grande. Essa seria a raiz, é onde tudo começou. Aquilo causou uma marca no seu sistema nervoso. E depois começaram os sintomas, como por exemplo, as dores nas juntas, as dores como se fossem agulhadas espalhadas pelo corpo, dor no couro cabeludo e por aí vai. E isso te leva a procurar um médico atrás de uma solução para essas dores. Chegando lá, através de um teste clínico, descobre-se a fibromialgia. No casamento também é assim. Primeiro existe a raiz, que na maioria das vezes está lá na infância. Mas depois começam os sintomas. Uma forma de falar não compreendida entre o casal, que leva ao descaso quando você coloca a sua opinião, a falta de interesse sobre o que você pensa, sobre o seu problema, ou sobre o seu projeto, ou sobre as suas tomadas de decisões. E aí começam a tomar decisões sem se comunicar. E então vem a doença. Meu marido não me ouve. É muito importante se corrigir isso, porque vocês dois estão num reinado, marido e mulher, é como se fosse um reinado, onde existe um rei e uma rainha, que são vocês. E quem está no comando é o rei e a rainha, ou seja, é o casal. E ambos precisam ter voz dentro do casamento, dentro desse reinado. Uma mulher que não é ouvida, ela se sente uma prisioneira, ela se sente mais uma filha do marido do que uma esposa. E corrigir isso é essencial, porque corrigindo isso você não vai se sentir uma filha e você não vai deixar um espaço, porque esse espaço é muito perigoso. Se num casamento o marido não enxerga a esposa como esposa, ele enxerga como filha, quem é que ele vai colocar no lugar de esposa? Percebe o quanto é perigoso deixarmos esse espaço vago? Porque se ele casou é porque ele quer uma esposa. E aí quando ele tem, em vez de uma esposa, uma filha, fica ali um vazio. E por isso que é importante não deixarmos esse vazio, para que outras coisas piores não aconteçam dentro do casamento. Ninguém gosta de estar num lugar onde as suas ideias, seus desejos, suas vontades e opiniões não são ouvidas. E uma mulher que está assim em seu casamento é uma mulher que não consegue se sentir feliz. E dependendo das suas feridas infantis, isso pode trazer ainda mais estragos. Digamos que essa mulher tenha se sentido rejeitada na infância. É uma ferida que ela tem. E quando ela fala alguma coisa e ele não a ouve, ela se sente rejeitada. E se ela tem como ferida o abandono, ela percebe que o marido não a comunica sobre as suas decisões. Ela sente que ela está abandonada, que ele está abandonando. E se na infância ela se sentiu trocada? E se na infância ela se sentiu trocada? E aí ela começa a perceber que as suas opiniões não são válidas e que as opiniões das pessoas de fora são mais importantes. Como ela vai se sentir?
ela se sente traída, ela não se sente valorizada, não se sente amada e por aí vai. Por isso que é importante buscar a solução para isso o mais rápido possível. Também, se você vive assim, você vai ficando apagada, sem brilho dentro do próprio casamento. E o casamento é um estado onde a mulher deve estar em constante evolução. Aliás, os dois devem estar em constante evolução. É a oportunidade que nós temos de aprender coisas novas, de desfrutar momentos bons e experimentar novas sensações e constatações. De certa forma, é uma liberdade para que os dois possam ser o que eles realmente desejaram ser. Tudo que aprendemos enquanto solteiros, tudo que observamos agora, no casamento, nós podemos colocar em prática. Tudo que nós sonhamos, se nós sonhamos viajar depois que casar, se nós sonhamos conquistar uma casa, se nós sonhamos mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, ter uma maneira diferente de vida que os nossos pais tiveram, no casamento é hora de colocar isso em prática. E se isso não está acontecendo, se no seu casamento você não tem percebido, não tem trazido nada de bom para a sua personalidade ou te proporcionando momentos bons, então está na hora de começar a ver sérios problemas que estão por vir. É impossível, depois de atravessar um casamento, que nós continuemos sendo a mesma pessoa de antes. Com certeza, nós teremos algumas características que são desenvolvidas só a partir do casamento. Um dos principais objetivos de um casamento deveria ser oferecer a oportunidade de crescimento pessoal e de melhoria contínua do seu par romântico. E se a mulher está dentro do casamento se deteriorando, ficando mais apagada, ficando disforme ou ficando infeliz, é um sinal que esse casamento está naufragando e se tornando um limitador e não um potencializador das qualidades do casal. O casamento é como se fosse uma pós-graduação da família, porque lá na infância não há muita opção de fuga. Ninguém escapa das influências positivas e negativas do contato com as virtudes e conflitos dos nossos pais. Passamos por muitas situações, observamos muitas coisas, concordamos e discordamos, mas não há o que fazer, porque aquela vida é dos nossos pais. E nós estamos ali apenas para aprender. Só que quando nós passamos para o nosso casamento, é uma nova fase. É a fase de olhar tudo aquilo, de ponderar tudo aquilo que nós vivemos na infância e começar a colocar em prática no nosso casamento. A colocar tudo o que nós pensamos se queria ou se não queria no relacionamento, agora é a hora. Quando você está dentro do seu próprio relacionamento, ali sim é a sua vida. E se isso não está acontecendo, é um sinal de que tem alguma coisa que está estranha e pode causar outros problemas. Um relacionamento amoroso é uma escolha mais ou menos consciente. E assim, deveria ser uma especialização mais avançada da nossa personalidade. Nem todos têm essa clareza ao longo de uma história e são capazes de passar anos agindo como sempre agiram, sem grandes reformulações, sem grandes mudanças, sem grande crescimento pessoal. Normalmente, isso acaba sendo a causa de rompimentos, já que ninguém se vê efetivamente crescendo para nenhuma direção. E isso tem acontecido muito com as mulheres também. Muitas vezes, quando ela interrompe a sua produtividade fora do lar, por causa da chegada dos filhos, ou até mesmo por achar que já realizou todos os seus sonhos, ela se mantém estagnada. Nem homem, nem mulher quer um parceiro estagnado. O que nos motiva a continuar nos interessando pelo nosso marido é ver que ele continua em movimento. E com eles também acontece o mesmo. Eles também querem isso de nós. Podemos, sem perceber, passar a vida amando como os nossos pais se desamaram. Tudo que os nossos pais fizeram, nós reproduzimos. E muitas vezes, sem nos dar conta, patenteamos esse jeito como sendo o nosso jeito de amar. Mas, na verdade, precisamos descobrir como é a nossa forma de amar e como é a nossa forma de ser amada. Mas voltando a falar de uma mulher que fica apagada no casamento, se você percebe que ele já não te ouve como antes, que você fica sem brilho, que você não tem voz, ele vai tomando cada vez mais o seu espaço.
decidindo tudo sozinho, achando que não precisa da sua opinião para nada. Se você percebe isso no seu casamento, é um sinal de que as coisas estão ruins, estão ficando ruins. O casamento se torna algo individual, onde cada um decide o que é melhor para si, sem levar em consideração o que o outro pensa ou sente. Para pensar, quando foi que isso começou? Já era assim no namoro? Ou no começo do casamento ele pedia a sua opinião? Tente entender o que aconteceu antes dele parar de te ouvir. E por último, se pergunte por que eu permiti que isso acontecesse. Na maioria dos casos, o que acontece é porque o seu marido não te considera capaz. Eita, que essa frase parece ser muito dura. E pode doer aí em você. Mas a minha intenção aqui é trazer para você o que pode estar acontecendo. Não que de fato seja, porque cada história precisa ser avaliada com muito cuidado, com muito respeito. Mas na maioria dos casos, esse é o motivo principal do marido parar de dar atenção ao que a esposa fala. Para pensar o que te leva a parar um pouco do seu tempo para ouvir alguém. Não é porque você acredita que aquela pessoa tem algo para te ensinar? Tem uma experiência a mais que você não tem? Tem uma inteligência sobre um assunto que você acredita que você não tem? Você acredita que essa pessoa pode te passar alguma coisa de valor? Então você considera a opinião dessa pessoa a ponto de fazer você parar tudo o que está fazendo para ouvir. Então, se o seu marido não te ouve, se ele não presta atenção no que você fala, se ele não para um pouco do tempo dele para te ouvir, é porque ele não está vendo você como alguém capaz de ensinar algo, de acrescentar algo, para ele poder levar em consideração a sua opinião. Eu sei que isso é chocante, talvez você não tenha nem parado para pensar sobre isso antes, mas é bem assim que as coisas acontecem. Pode ser que ele não assuma isso, mas na verdade, pode ser que seja isso sim. Pode ser que com o tempo você foi permitindo que ele fosse tomando um espaço além do que ele poderia tomar. Deixando de colocar a sua opinião, de expor as suas vontades, você foi deixando de ser protagonista do seu casamento. Para não assumir responsabilidades, aceitando mais as coisas em vez de dizer o que você pensa sobre elas. Ou até mesmo foi deixando o seu posto de rainha no seu reinado, para dar espaço para uma pessoa vítima, uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa chata, e que ele acha que não vale a pena ficar ouvindo, porque não está falando coisa com coisa. Na mente dele, o que você fala talvez não esteja fazendo sentido, talvez ele não esteja dando crédito, mas na verdade, nem é o que você fala. Pode ser como você fala, que está condicionando ele a pensar dessa forma. Porque quando você para ouvir alguém e você aplica o que a pessoa diz e dá certo, essa pessoa começa a ter um espaço de autoridade sobre você. Você começa a pensar, você começa a olhar e ver que vale a pena levar em consideração o que essa pessoa está falando. Ela sabe o que está falando, vale a pena parar mais uma vez para escutar. Mas quando você vai para esse outro lugar, o lugar de uma pessoa que reclama de tudo, que fala palavras soltas sem nenhuma estratégia, você faz com que ele pense que nem vale a pena parar para te ouvir mais uma vez. Ele pensa, é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas reclamações, ela está sempre descontente e por aí vai. Muitas mulheres, mesmo adultas, elas continuam esperando que suas necessidades sejam atendidas. Aquelas necessidades infantis que esperou dos pais, elas esperam que alguém atenda e por isso preferem não assumir responsabilidades. Às vezes preferem não colocar a sua opinião por medo de dar errado. E se der errado, ela não quer se responsabilizar por aquilo. Então elas vão deixando os maridos decidirem. Porque depois, se não der certo, elas podem culpar o marido. E olha, criança não toma decisão. Quem toma decisão são os adultos. Então mulheres adultas precisam participar nas decisões e assumir os riscos envolvidos. Uma mulher independente casou com um marido com uma personalidade muito forte. Mas ele era incisivo e por muitas vezes ela ouvia ele dizer: "Ah, você nem sabe o que você está falando". E ela foi deixando isso passar, deixando que ele fizesse com que ela acreditasse nisso. E ele foi fazendo o que ele queria. O tempo passou e ela foi percebendo que não era mais incluída,
que em todas as decisões ele só comunicava depois que já tinha tomado. E aí ele dizia assim, ó, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer assim. E ela não tinha voz para dizer a sua opinião, já que a decisão já estava tomada. Então ela percebeu que precisava mudar a sua postura. Uma mulher que não é inclusa é porque ela foi deixando esse espaço para ele fazer como ele queria, mostrando para ele que ela não se interessava ou que ela não se importava se ele agisse sozinho. O primeiro erro que muitas mulheres fazem é reclamar demais, perder muito tempo reclamando dos problemas ao invés de pensar em soluções. Reclamar de muitos pontos negativos, aquela coisa amargurada de problemas mal resolvidos. E toda vez que o marido vem trazer um projeto e a mulher só vê o que pode dar errado, só vê o ponto negativo, então isso faz com que ele nem tenha vontade mais de ouvir a sua opinião. Ele não tem nem vontade de trazer mais para ela aquele problema, aquela ideia. Quando uma pessoa vem contar algo para você, ela quer o seu apoio. Ela quer que você escute, ela quer que você pondere, que você veja os pontos positivos do projeto, sem atacar logo de cara, sem falar de pontos negativos. Se você conta algo para alguém e esse alguém sempre traz pontos negativos, você não desanima de falar com essa pessoa? Então é assim que muitos maridos se sentem, desanimados de falar com mulheres que sempre estão vendo o lado negativo. Pense aí quando ele vem te contar algo, qual é a sua primeira reação? Você ouve primeiro, gosta, elogia ou você já logo critica? Pode ser que na sua mente pareça que você não esteja fazendo nada demais e que ele está reclamando à toa, ele está desanimado à toa. Mas quando você tem esse tipo de atitude, é como se você plantasse uma semente na mente dele, dizendo, olha, nem precisa me contar nada, porque eu não sou uma pessoa que te apoia. De forma inconsciente, pode ser que você esteja fazendo isso com seu marido. E aí ele pensa, bom, minha mulher não me ouve, minha mulher é crítica, ela não dá importância para o que eu quero, ela não dá importância para o que eu penso. Ela nem sabe quais são as minhas vontades. É tão ruim ele não te incluir, não é? Pode ser que no começo ele até te incluía. Tente se lembrar como era a sua reação. Quando no casamento começa a gerar uma independência, quando um não conta mais para o outro o que está pensando, o que está planejando, quais são os seus projetos, quais são as suas ideias para o futuro, o outro também começa a fazer igual. Então a pergunta que eu te faço agora é, você inclui seu parceiro nas suas decisões? Você mostra para ele que a opinião dele é importante? Quando eu me casei, meu marido não era de dizer o que pensava. E por ele não dizer, eu achava que para ele tudo estava bom. Então quando alguém me convidava para ir em algum lugar, eu respondia sem falar com ele, sim, nós vamos. Ou então, se eu não queria ir, eu já dizia logo de cara, não, nós não vamos. E depois eu só comunicava para ele dizendo, olha, então, fulano nos chamou para ir em tal lugar e nós não vamos. Ou então, olha, fulano chamou para a gente ir lá e nós vamos. Ou muitas vezes eu convidava pessoas para vir na minha casa sem avisar. E quando chegava a hora eu dizia, ó, vai se arrumar lá que a gente vai ter visita hoje. Ué, como assim? Ele não tinha espaço para dizer se ele queria receber visita ou não. Mas veja, eu só fiz isso porque ele permitiu. Conforme o tempo foi passando, o que aconteceu? Eu o induzi a fazer o mesmo, a tomar decisões sem falar comigo, a resolver coisas sem me contar. E aí eu comecei a sentir que a minha opinião já não era mais importante. Outra coisa que aconteceu é que, como eu sempre trabalhei fora, eu tinha uma visão muito boa sobre problemas empresariais. Então eu conseguia ajudá-lo nos problemas que aconteciam dentro da empresa, nas dificuldades, nas ansiedades. Porém, quando eu parei de trabalhar fora para ficar cuidando das crianças, eu passei a ser só mãe. Então, o conceito dele sobre mim caiu. Aquela autoridade eu já não tinha mais. Eu já não era mais aquela pessoa que ele via como uma pessoa inteligente, uma pessoa que valia a pena parar para ouvir. Até porque a minha realidade era bem diferente da realidade dele. Eu deixei de ler, deixei de estudar, deixei de aprimorar os meus conhecimentos. Eu achava que não precisava mais de nada daquilo. E com isso eu passei a dar para ele um espaço de não sou mais autoridade, eu não sei mais o que eu falo. Meu assunto era apenas reclamação sobre ele, sobre a casa e sobre as crianças. É claro que eu tinha motivos, eu estava na maternidade, né? Toda mulher precisa ter esse tempo
e o marido precisa compreender. É um período de adaptação, né? Que nós estamos ali totalmente fora da nossa realidade. Tudo é muito novo, né? Eu não estou julgando as mulheres que passam por momentos assim e que elas deixam de trabalhar, que elas deixam de estudar. Não é esse o ponto em questão. O ponto em questão é que o tempo vai passando, as coisas vão se acertando, né? A maternidade ali vai se encaixando, a mulher vai se adequando à nova rotina, mas ela continua sem se desenvolver. Outro erro que muitas mulheres fazem é não falar de ideias, e sim de reclamações. Não falar de planos, de soluções, não elogiar, não falar coisas boas, apenas reclamações. E isso vai afastar o marido dessa mulher. Precisa ter uma abordagem correta para dizer algo que não vai dar certo. Você acha que o seu marido não te ouve, mas existem coisas por trás. O teor das palavras, se o foco é apenas reclamação, então ele não vai ter interesse. E o que precisa fazer então? Precisa ser mais positiva, se aproximar, se interessar, perguntar sobre os projetos, sobre as ideias, sobre o trabalho, mostrar para ele que você está disposta a melhorar em relação a isso. Às vezes você já está tão condicionada a reclamar que nem percebe, mas repare como você reage. Respira antes de falar. Pratique o ouvir. Ouça a opinião dele primeiro, o que ele pensa. E não é permitir tudo, viu? É ponderar tudo. É ouvir, pensar, tentar, olhar de cima da situação e ver o que pode ser positivo nisso. Elogiar por ele estar pensando em algo novo, por ele estar pensando no seu futuro, no futuro dele, no futuro das crianças. Deixar claro para ele que você acredita nele, que você pode ajudá-lo a conseguir alcançar os objetivos dele. Sabia que muitas vendas são perdidas pela abordagem incorreta? Às vezes o cliente ele já chega para comprar o produto, mas o vendedor aborda de uma maneira ruim, uma maneira que não é legal ali para a situação. O que acontece? O cliente vai embora sem comprar. Então ele veio para comprar, mas foi abordado de maneira incorreta. E aí ele desistiu. E no casamento acontece a mesma coisa. Também usamos a abordagem incorreta às vezes. Os primeiros segundos de uma conversa é extremamente crucial para decidir como será o restante da conversa. Quando você vê que uma coisa não é do seu agrado, você precisa usar as palavras corretas, os comandos certos para serem usados para cada situação. Não é o que você diz, é como você diz. Olha, percebi que a sua ideia é incrível, mas e tal coisa? O que você pensou sobre isso? Você precisa estimular o seu marido a pensar sobre os problemas sem que você o ataque. E com as perguntas, você faz com que ele diga o que pensa. E quando nós dizemos, nós também escutamos. E essa é a melhor forma de fazer com que ele mesmo veja os problemas que estão envolvidos ali naquela ideia. Por que muitas terapias, muitas sessões com psicológico, muitas sessões com psicólogo dão muito certo? Porque quando você fala, você mesmo se ouve. E isso já vai fazendo com que você entenda o que está acontecendo ali. E o mesmo você precisa fazer com seu marido. Fazer mais perguntas, deixar que ele fale. Porque quando ele fala, ele vai se ouvir e ele vai entender. E ele vai, poxa, não pensei sobre isso. Não tinha pensado nisso. Deixa eu pensar agora então. E ele vai começar a raciocinar sobre o problema. Então veja, não foi você que trouxe um problema. Você fez com que ele pensasse em algo que poderia dar errado. E depois disso ele vai até dizer, puxa, se você não tivesse falado nisso, eu nem ia perceber. Então, em vez dele ver aquilo como um ataque para a ideia dele, ele vai ter uma gratidão por você ter feito com que ele mesmo se ouvisse. Outra coisa que pode ser feita é, de forma cuidadosa, ajudar seu marido a entender que, agindo sozinho, ele tem mais chance de errar. Então, você pode, em vez de atacar, quando algo der errado, você pode trazer uma solução e apoiar ele nesse momento. Então, se ele traz uma informação que ele fez algo, não te comunicou e deu errado, em vez de você criticar por ele ter feito assim, por ele não ter te comunicado, você pode pensar numa solução, porque isso vai fazer com que ele se lembre de você quando ele tiver dúvidas.
E é assim que você vai mostrando para ele que você tem autoridade, que vale a pena ele parar para te ouvir. Outro passo é buscar conhecimento. Lembra que eu comentei que quando eu parei de trabalhar fora, meu assunto era apenas reclamar? Então, eu não tinha outro assunto, porque aquele era o meu dia a dia. E isso tornava as minhas conversas menos interessantes. Só quando eu passei a voltar a me informar mais, a ler mais, é que ele voltou a dar confiança no que eu digo. Ele voltou a valorizar a minha opinião. Então, o que você pode fazer para não cair no mesmo erro que o meu? É procurar ter outros tipos de convivência, além da sua realidade ali. Buscar conhecimentos, interagir com pessoas que te agregam valor, continuar aumentando o seu nível de aprendizado, vai fazer com que ele perceba que você continua tendo algo a acrescentar, que você está antenada nos assuntos que estão acontecendo, que você tem hábitos de leitura, que você, além dos serviços domésticos ou além do trabalho que você tem fora, você também tem outro tipo de atividade, algo que acrescente em você. Até porque isso vai elevar o seu nível de autoconfiança, de segurança. Você vai falar de algum assunto ou vai até participar de alguma conversa e ele vai achar muito bom e ele vai ficar muito feliz. Isso vai servir até para quando ele te levar num almoço, numa empresa, um almoço com pessoas que são um pouco importantes para ele. Ele vai gostar de ver você participando da conversa e não ali deslocada por não ser parte da sua realidade. E ele vai ver que você tem uma visão geral das coisas. Então precisa ser expert nesses assuntos empresariais, coisas do trabalho dele, mas você estar ligada à atualidade, você saber conversar com todo tipo de pessoa. E isso tudo você só consegue se você continuar buscando o conhecimento. Muitas pessoas se escondem em um casamento porque não conseguem encarar as suas dificuldades pessoais. Depois de um tempo, se alguém pergunta se essa pessoa é feliz, ela responde que ela é infeliz, porque o seu marido a leva para o abismo, mas só que ninguém é vilão sozinho. O casamento é sempre uma via de mão dupla. Então os dois têm suas parcelas de culpa. E o que busca pela solução primeiro é o que precisa começar a se movimentar. E é por isso que eu falo com vocês, mulheres. Porque na grande maioria dos movimentos de um sistema familiar, começa pela mulher. Ela é mais observadora nesse sentido, é mais curiosa, ela está sempre ligada e buscando uma forma de salvar o seu casamento. Então, quando eu converso com você, eu digo o que você, mulher, precisa fazer. Mas isso não quer dizer que os maridos não estejam errados também. Lembre-se, sempre 50% de cada lado. Mas de qualquer maneira, se o convívio com o seu marido te tornou uma mulher menos criativa, se você não está se desenvolvendo como pessoa, então é bem provável que esse relacionamento esteja baseado em carência, baseado em medos, em culpas, em raiva, e não no tipo de amor que existe em um relacionamento de qualidade, um relacionamento saudável. O casamento é uma universidade da vida. Você será professora da sua vida e aprendiz da vida do seu marido. Você pode usar toda a bagagem do seu marido como um atalho para você avançar na sua vida também. Você não precisa passar por tudo que ele passou, mas você pode usar a experiência dele e trazer para a sua vida. E é por isso que vocês dois se completam. Um pode aproveitar do outro o que lhe falta. A maneira como você se comunica é muito importante também. Um casal pode acreditar que estão se comunicando adequadamente, mas podem haver muitos ruídos nessa comunicação. Por exemplo, pode ser que você queira dizer que ama seu marido, mas em vez de você dizer, você entrega presentes para demonstrar o seu amor, e não há nada de errado nisso. Mas pode ser que ele não entenda a sua mensagem, pode ser que para ele é necessário ouvir as palavras "eu te amo". Talvez isso seja mais impactante do que ganhar um presente. Se você não falar a linguagem do outro, ele não vai te entender. E você vai achar que ele não te ouve porque não quer. E na verdade, ele não está entendendo o que você está comunicando. Se você estiver numa ilha deserta, vai adiantar você ficar gritando pedindo socorro? Não, né? Seria melhor se você soubesse enviar um código de socorro por meio de luz, né? Mas do outro lado, quem recebe a mensagem também precisa ter essa habilidade
para entender o que recebeu. Uma boa comunicação só acontece entre duas pessoas que são muito precisas, que são cuidadosas no momento de enviar e de receber e dar o retorno da mensagem real. Sem isso, pode falar a mesma coisa várias vezes e vão continuar achando que tem pontos de vista diferentes. Já aconteceu com você? De você estar falando a mesma coisa, seu marido está falando a mesma coisa, e vocês estão achando que não é aquilo, e vocês estão discutindo, até que depois de um tempo vocês chegam à conclusão, ué, mas eu também estava falando isso, né? E aí você percebe que os dois estavam falando a mesma coisa. Então é isso que acontece. Os dois estão tentando se comunicar, mas de um jeito que o outro não consegue entender. Aqui em casa, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto das coisas arrumadas, porém não tenho muita capacidade de organização, porque foi assim que eu fui formada. Então, enquanto eu estou mantendo as coisas em ordem, as coisas vão bem. Mas se por um motivo ou por outro eu perco esse controle, uma doença, um problema que eu tenho que sair para resolver e a rotina sai, né, do cotidiano ali, eu começo a perceber que eu preciso de uma organização maior. Aí eu me perco, fico nervosa, não consigo dar conta, e isso me desestrutura totalmente. Então, como eu sei que ele tem uma capacidade maior de organização, quando eu vejo que posso me perder, eu peço ajuda dele. Eu peço que ele me ajude a organizar o ambiente antes que eu me perca. E muitas vezes acontece de eu me perder e quem me ajuda a corrigir as coisas é ele. Ou às vezes quando eu preciso organizar alguma coisa, eu não sei nem por onde começar, eu falo para ele, vem aqui um pouquinho. Você pode me dizer por onde eu começo? Você pode me dar alguns passos para eu conseguir transformar isso aqui de maneira mais rápida no que eu realmente quero? E aí com as ideias dele, né, com a maneira que ele vê as coisas, ele consegue me mostrar um caminho mais rápido para eu conseguir chegar onde eu quero, para transformar aquele negócio que está todo bagunçado numa organização mais rápida, mais efetiva. Mas isso nem sempre foi assim. Só passou a ser assim depois que eu busquei o autoconhecimento. Primeiro eu entendi isso, que por mais que eu me esforçasse para ficar organizando as coisas o dia todo, isso só faria com que eu não quisesse organizar mais nada pelos próximos meses. Porque é como um carro. Cada um só consegue organizar enquanto o tanque da organização está cheio. Se acabar a gasolina da organização, não tem mais como continuar. E todo mundo é assim. Uns têm um tanque maior e outros têm um tanque menor. E se conhecer é isso. É você entender as suas limitações. E ter alguém com você é para isso também. Quando a sua gasolina acaba, você pode pedir a do outro emprestado. Por exemplo, a minha mente é mais rápida que a dele. A mente dele trava quando ele é acusado, quando ele entende que ele foi acusado de algo, quando ele acha que ele errou, quando ele é chamado a atenção. Então, ele pega a minha mente emprestada quando ele percebe que a dele travou. Por exemplo, um dia ele recebeu uma ligação de uma pessoa do trabalho que, de uma forma autoritária, disse que ele não havia comunicado à empresa de que existia um problema. Quando ele desligou, ele ficou parado, desesperado, pensando: por que eu não comuniquei? Então ele pediu a minha ajuda para pensar no que fazer para consertar o problema. E aí eu pedi para que ele olhasse para mim. E aí eu disse, olhando bem para ele: você é um ótimo profissional. E se você falhou, não é isso que vai fazer de você um profissional ruim. E aí após isso eu perguntei se ele realmente não tinha comunicado à empresa, ou se isso era o que a pessoa havia dito para ele. E ele disse, olha, eu não sei. Ele me disse isso. Eu acho que eu não comuniquei mesmo. E aí juntos nós procuramos e-mails sobre o assunto para ver se a pessoa estava errada, né, se a pessoa estava correta na informação, ou se ele havia informado e a pessoa não prestou atenção, alguma coisa assim. E aí o e-mail estava lá. Ele havia comunicado, mas provavelmente o outro não havia lido. O que eu quero dizer com isso? Que eu sei que diante de um problema, ele se sente culpado. E ele sabe que eu tenho uma forma mais rápida de raciocinar. Então, nós nos unimos para resolver o problema. Por isso que é tão importante nos conhecer e nos entender. E é isso que eu mais gosto de ver nas mulheres que eu atendo. É ver o quão claro fica na cabeça delas sobre quem elas são, sobre como elas são, sobre o porquê daquelas atitudes. E com isso, o casamento melhora demais. Porque ela começa a se respeitar, ela começa a se amar, ela começa a se ouvir, em vez de exigir que o outro também faça isso.
Porque se ela mesmo não se dá importância, se ela mesmo não dá importância para o que ela pensa, se ela não confia nela, nas opiniões dela, nas decisões dela, como que ele vai confiar? E o que eu quero trazer para você é a oportunidade de você fazer tudo isso por você. De você se valorizar, de você se ouvir, de você encarar as dificuldades, sabendo que você é capaz de resolver, de você ajudar, de você colaborar e que você tenha conhecimentos para isso. Mas se depois de tudo isso, você ainda achar que ele não te ouve, o que fazer? Então eu vou dar aqui mais algumas outras dicas apenas para finalizar. Então primeiro, você precisa escolher um local que não tenha distrações para vocês conversarem. Fique segura de que o celular não vai estar perto para não ter distrações, para você não ficar irritada ou para ele não ficar irritado. O melhor lugar para conversar é um cômodo silencioso, sem celular, sem TV. Se vocês tiverem filhos, esperem até que eles durmam ou saiam de casa, se for possível, para que vocês consigam conversar com total atenção. A segunda coisa é, pode perguntar para ele se é um bom momento. Mesmo que queira um papo mais sério, pode ser que ele não esteja de bom humor. Talvez ele esteja com sono, ou esteja triste, ou esteja irritado. E em nenhuma dessas situações dá para ter uma conversa produtiva. Ao perguntar se vocês podem conversar, esteja preparada para ouvir o que ele tem a dizer. E se não for uma boa hora, você precisa respeitar. Se esse não é um bom momento, pergunte para ele quando ele prefere falar. Qual é o dia? Qual é o horário? Para vocês conseguirem ter um diálogo bom, para se respeitar um ao outro. E aí você define, vocês dois juntos definam o horário e cumpram com o combinado. Terceiro ponto, sente-se ao lado dele em vez de ficar cara a cara. Porque quando você fica de frente, pode ser assustador. E pode até ser que o contato visual durante uma discussão se torne mais difícil. Se ficarem um ao lado do outro, o ambiente fica mais aconchegante e relaxado para começar a conversa. Todos gostam de ser respeitados no relacionamento e muitas pessoas se sentem incomodadas quando um contato visual é forçado. Então, em vez de você forçar que o seu marido fique te olhando, sente do lado dele que ele vai se sentir mais confortável. O quarto ponto é, sinalize que o assunto é importante. Nos dias de hoje, a vida anda tão ocupada e nós aprendemos a ignorar os ruídos de fundo para focar em muitas coisas que são mais importantes. E o seu marido precisa de um sinal para entender que o assunto é sério e que você precisa, aliás, que vocês dois precisam prestar mais atenção. E não leve para o lado pessoal, se for preciso repetir algumas vezes, até ele perceber a importância do assunto. Quando ele concordar em falar, deixe que ele fale. Uma das melhores formas de indicar que determinado assunto é importante é se aproximar e falar num tom de voz diferente do de costume, usado nas conversas comuns, né? Mas não é preciso gritar, não é preciso levantar a voz para chamar a atenção dele. Apenas mude um pouco o seu tom de voz. Mostre para ele que aquilo é importante. Aplique as dicas dadas aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que o seu relacionamento vai começar a melhorar e o seu marido vai começar a te ouvir, tá bom?